Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E as nossas mini aulas, elas têm o objetivo de atingir a muitas pessoas, ou atingir todas as pessoas que de uma forma ou outra está envolvida em escavações, obras de terraplanagem, aterros, desde da casa onde vão morar, a casa de campo, a fazenda, as estradas de acesso, as avenidas, as ruas das prefeituras, né? Enfim, a gente tem uma multiplicidade de situações onde que há necessidade de fazer escavações e aterro. E aí eu quero começar, né, essa mini aula lembrando da norma NBR 8044, a norma de estabilidade taludes 11.682 e outras tantas normas, né, que existem, mas vamos focar no 8044, que é de projeto geotécnico. E uma escavação ou um aterro são obras de terraplanagem, são obras geotécnicas. A técnica de como tratar do problema geo, terra, solo. Muito bom. Então, o nosso objetivo aqui é levar de uma forma mais simples possível, né? E às vezes pecamos, ou muitas vezes pecamos por causa da experiência de falar numa linguagem técnica, mas o meu objetivo aqui é falar uma linguagem mais simplória possível, mais simples possível, mais palatável possível, para atingir a todos que estão empreendendo geotecnia e nem sabem que isso é um empreendedorismo geotécnico. Então, o dono da casa que vai fazer uma escavação, qualquer envolvido, o técnico que está lá fazendo uma sondagem, o técnico que está fazendo a topografia, o técnico que está lá no campo coletando um bloco, uma amostra, e todos estão empreendendo geotecnia, todos estão empreendendo terraplanagem, todos estão empreendendo o objetivo de vir a ser uma escavação ateu. A gente está querendo dizer que as nossas mini aulas de terraplanagem, elas são para todos, mas de alguma forma estão envolvidos, né? O cara que paga a conta, do técnico que está escavando, ou do técnico que está fazendo sondagem. De certa forma, todo mundo está envolvido no empreendedorismo geotécnico, no tema terraplanagem. Bom, hoje nós vamos falar de solos expansivos e colapsivos, né? É muito importante, né, a gente entender, porque casas, né? Existem regiões de São Paulo que têm solos expansivos e outras que têm solos colapsivos, né? E outros solos especiais também existem em algumas regiões e que têm, então, peculiaridades de como fazer essas escavações, como fazer esses aterros, como fazer o projeto de pavimentação, ferroviário, aeroporto. Eles acabam atingindo o subsolo, né, onde que são colocadas as obras do ser humano, né, as terraplenagens para vir as edificações, os viadutos, o barragem, muros de arrimo, solo grampeado, enfim, tudo vai estar passando por conhecer os tipos de solo. E para conhecer os tipos de solo, eu preciso fazer sondagem, preciso fazer investigações geológicas geotécnicas. E a importância de estar detectando nessa fase de investigação solos expansivos e colapsivos, porque eles são muito agressivos à obra de engenharia, se não forem detectados e forem tratados adequadamente. E o tratamento deles ainda requer muito cuidado, porque o tratamento deles ainda está em processo de avanço de conhecimento tecnológico. Então, quando você não detecta esses solos e faz um empreendimento sobre eles, você pode estar trazendo prejuízos enormes, que eu já vivi no sentido de ter conhecido esses problemas. Você faz uma indústria toda, engenharia de ponta a ponta, tudo bacana e tal, e falha
na observação ou no cuidado ou no tratamento dos solos expansivos ou colapsivos. Eles são muito danosos, né? Então, essa é a observação. Por exemplo, isso é uma rodovia, né? Uma rodovia onde tinha e tem, né, solos expansivos. Então, esses solos expansivos trouxeram a ruptura dessa encosta por diversas vezes, né? A gente teve a oportunidade de usar essa estrada diversas vezes, ver esses solos rompidos. Aí não foi o problema dele expandir ou o problema dele colapsar, mas foi a decorrência, quer dizer, a decorrência não foi tanto problema de deslocamentos, deformações, mas foi de perda de resistência. Porque tanto solo colapsivo e expansivo são solos que eles se encontram com umidades bastante baixas, às vezes, né? E que o problema é a infiltração de água. É a chuva que, ao infiltrar, acaba trazendo o processo com os argilominerais de expandir ou que eles, por questões físico-químicas, colapsam, né? Eles estão em estado tão fofo que a hora que você entra com a água, aquelas ligações entre os grãos quebram e ele colapsa. Então, tanto para cima, expansão, como para baixo, colapso, é um problema de recálculo, de deslocamento, vamos dizer, na vertical. Mas a consequência da entrada da água, que traz esse fenômeno de ser expansivo e colapsivo, também geralmente é acompanhada de um problema de perda de resistência. Ele perde a resistência e aí dá problemas como esse desses taludes. Pode ser em muros de arrimo, isso pode acontecer em diversas situações. Tem algumas situações que focado, o problema é de recalque, de deslocamento, e tem outras situações que é de ruptura. Então, aqui eu estou mostrando um outro talude, exatamente por causa das infiltrações, acabou rompendo e avançando para cima de uma importante estrada, via pública. Aqui nós estamos mostrando o edômetro, né? Na verdade, esse papelzinho aqui está escondendo o corpo de prova, né, que está aqui dentro, né? E esse corpo de prova, então, ele é submetido a um carregamento vertical, né? O edômetro ele não permite que haja deslocamento na horizontal e através, então, do sistema de medir os recalques, né? Nós podemos detectar, por exemplo, coisas como essa curva, né? Nós temos a altura do corpo de prova, a altura que ele está aqui, sei lá, 2, 3 centímetros, né? Aqui nós temos a pressão que nós estamos colocando, lá aqui nesse cabeçote que o homem está pegando aqui pelo cabeçote. Aqui tem um jeito de engatar um pistão. E aí você então carrega e vê quanto recalca, carrega, vê o quanto recalca, carrega, vê o quanto recalca, e assim vai, depois descarrega. Agora, notem aí que nós temos duas linhas, né? Duas curvas, essa e essa daqui. Então, vamos ver o que está escrito? Natural. Então, essa aqui foi a natural, ou seja, com a umidade que estava lá no terreno. Foi carregado, foi recalcando, carregando, recalcando, carregando, recalcando, e depois aliviou a carga. E aí nós chegamos numa situação de, primeiro, a altura, então ela diminuiu, e quando você descarregou ela, voltou um pouquinho. No inundado, veja o que aconteceu no inundado, a mesma amostra, digamos assim, né? Elas têm que ser iguais. Ao inundar, você percebe que ela recalcou muito mais do que a outra. Então, é um solo que teve um colapso, né? E colapso e um recalque, né? Mas ele teve um colapso, ele recalcou muito mais do que esse na situação natural, recalcou esse que está na situação inundada, né? E é esse o objetivo, então, do ensaio para detectar, por exemplo, aí no caso, um solo colapsivo. Mas podia ser o contrário. Inclusive o solo expansivo, nós podemos medir a expansibilidade, a pressão de expansão, para ele não levantar uma casa, não levantar uma viga, enfim, depende. Não levantar um pavimento, ele expande, ele tem uma pressão, ele empurra para cima o pavimento. Então é muito preocupante quando você está fazendo
uma estrada, uma rua, uma avenida, uma ferrovia, se o solo é expansivo, então nós temos movimento para cima. E se a pressão de expansão não é combatida com peso de terra, então nós temos uma patologia, um, um prejuízo material, porque vai danificar o nosso pavimento, piso industrial, enfim, o que seja esteja sobre esse material solo colapsivo expansivo. Bom, peço para vocês compartilhar o nosso trabalho. São 35 anos que a gente está trazendo 10 minutos por dia de experiência, sempre falando um pouquinho do que vivemos e de como não ter o dissabor de viver de novo, né? E também todos os nossos vídeos têm a descrição dos vídeos, e o primeiro link diz respeito a o grupo do WhatsApp, e o grupo do WhatsApp nos levaria a um encontro, né, num workshop que todo dia faço das 16 às 17, segundo agendamento, para poder tirar as dúvidas dos senhores. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula. Obrigado e compartilhe o nosso projeto. Venha participar, trabalhar conosco. Estou te esperando. Tchau, tchau.